Nesse vídeo eu vou te ensinar a ler e interpretar os sinais do seu próprio corpo. E de verdade, fica até o final desse vídeo porque eu nunca dei uma explicação tão profunda e ao mesmo tempo tão simplificada sobre isso. Então te garanto que vai valer muito a pena. A primeira informação que você precisa saber é que o nosso corpo ele é extremamente inteligente. Ele sabe se comunicar, ele sabe interpretar e o tempo todo ele nos dá sinais. Ele enxerga antes de nós quais as incoerências que nós estamos vivendo e ele apresenta esses sinais fisicamente falando, que é para a gente mudar a rota ou fazer algo de diferente. Para poder ler o meu corpo, eu preciso observar a função de cada coisa. Então, a cabeça, que está o nosso cérebro, parte considerada a principal sobre o pensamento, sobre as memórias, enfim, os nossos ouvidos, ouvir, olhos, ver, nariz, boca. Você já sabe para que cada parte dessa serve. As mãos, o fazer, os pés, caminhar, correto? Agora vamos para partes que geralmente não são tão óbvias assim, que precisam ser ditas. Então, a função dos intestinos, o que os intestinos fazem? Absorve o que há de bom, né, nos alimentos, como nutrientes para o nosso corpo, e descartam aquilo que não serve para mais nada. As funções das veias, artérias, bombear sangue. O sangue está muito relacionado à vida, afinal de contas, se não tem sangue, se o corpo humano não possuísse sangue, não teria vida. Por exemplo, os nossos pulmões, órgãos duplos, estão relacionados a todos os órgãos duplos. A gente fala sobre relacionamento. Se eu já sou adulta casada, vai ter aí ligação com o meu cônjuge. Se eu fosse solteira, se eu fosse mais nova, enfim, relacionado aos meus pais. Se eu tenho problema com o meu cônjuge, então eu já posso pensar que houveram problemas com relação aos meus pais, por exemplo. Depois desse grande resumão muito simplificado com relação às partes do meu corpo, eu preciso pensar que só vai dar problema na parte em que houver desarmonia. Então não é aleatório. Eu preciso olhar para a parte do meu corpo que deu algum problema e procurar interpretar sobre o que eu consigo correlacionar com a minha vida. E o que eu posso entender como uma desarmonia, como algo que está conflitante, que está dando problema. Eu sempre vou olhar dessa forma. De um lado está o desejo, o sonho, a vontade. Do outro lado vai estar o medo, o apego, a insegurança, a culpa, são lados opostos. Então sempre que eu desejar algo, sonhar algo, mas me mantiver presa a um medo, uma insegurança, uma dependência emocional, enfim, e essas duas partes ficarem brigando, isso vai se apresentar no meu corpo. E por que isso se apresenta? Que é para eu poder tomar alguma atitude com relação àquilo. Seja abrir mão desse apego, resolver o problema desse medo, ou me desfazer dessa dependência emocional, ou até mesmo abrir mão desse sonho, dessa vontade, desse desejo. É incoerente eu querer isso daqui e não abrir mão disso daqui. Percebe? E eu vou dar alguns exemplos para poder deixar isso ainda mais palpável. Então, pessoas que estão tendo problema com ansiedade, síndrome do pânico, existe ali uma angústia, uma agonia interna. É como se a pessoa tivesse uma energia, uma vontade para ir para algum lugar, fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela está se sentindo presa. Mas não é ninguém que está prendendo ela mesma está se prendendo. Então você gerou ali uma energia de movimento, né? Você desejou algo, só que você mesmo está se barrando. E aí o seu corpo, ele transmite essa agonia, essa aflição. O que é que você precisa fazer? Ou você resolve esses medos, essas dependências emocionais, enfim, busca por ajuda, por terapia, para poder abrir mão do que você precisa abrir mão, que é para ir para onde você começou a desejar ir, ou abrir mão desse sonho. Por incrível que pareça, qualquer uma das duas respostas, das duas ações, seja abrir mão dos medos,
das inseguranças, das dependências emocionais e ir para onde você quer ir, ou abrir mão desse sonho e tudo mais, vai te trazer pelo menos uma paz. Ah, mas eu gostaria de ir, me entristeceu, ter que abrir mão disso. Mas pelo menos você não vai ter essa angústia, você vai ter uma sensação de certeza. Poderia falar também sobre os intestinos, quando você enxerga que na sua vida existem situações, pessoas, lugares que já não te cabem mais, que você já não quer mais na sua vida, que você sente que já não tem utilidade mais e você deseja sair, romper, enfim, mas você mantém ali o apego, seja medo de rejeição, medo de recomeçar, medo de ir para o desconhecido, os intestinos vão dar problema. Seja uma constipação, seja uma infecção, enfim, ou até mesmo o soltar o intestino, né? O soltar muito, ter diarreia, fala sobre medo, excesso de medo. Poderia dar diversos exemplos aqui, mas eu quero estimular você a refletir, a olhar para aquela parte do corpo que está doendo, que está adoecida, que está com algum problema, e parece uma conversa meio estranha, mas pergunta para essa parte, qual que é a sua função? E por que você está me apresentando esse problema? O que você quer de mim? O que você quer que eu resolva? Você sabe. O seu corpo sabe que você sabe. A resposta pode não vir de imediato, mas se você parar de se distrair, parar de fugir do desconforto e olhar para isso, refletir sobre isso, a resposta vai vir. E aí, claro, tenha coragem de fazer o que precisa ser feito. Seja abrir mão de tanto apego, de tanta dor, de tanta coisa, ou abrir mão do seu sonho, da sua vontade. Porque aí o seu corpo vai entrar em coerência e esse problema vai perder o sentido. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que o problema pode simplesmente desaparecer, ou o tratamento que você estiver fazendo, ele vai começar a surtir efeito, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E não se esqueça que você não está só, eu posso te ajudar. Até o próximo vídeo.